motivos para se importar. Um sujeito mais cético talvez esteja se perguntando por que diabos ele deveria se interessar pelos genes? Monumentos e obras de arte totalmente obscuros, produzidos por povos que deixaram de existir séculos atrás, os quais não conseguimos nem atribuir um nome com um grau de certeza, pelo menos na maior parte dos casos. Como você já se deu o trabalho de ouvir esse livro, presumo que você não seja um desses caras. Mas aqui vão, de todo modo, alguns argumentos para esfregar na nariz daquele seu tio chato que gosta de alardear seu espírito prático. Vamos lá. Para começo de conversa, a não ser que ele pertença a alguma família de origem europeia ou asiática, cujos membros fundadores pusessem seus pés nesse continente há poucas décadas e jamais se dignassem a gerar uma prole com alguém que já estava aqui antes, as chances desse seu tio cético carregue DNA desses povos. Essa probabilidade é muito elevada. Em especial, o lado materno da família, mesmo que ele assinale a opção branco nos questionários do IBGE sobre a cor da pele e a afiliação racial. Essa, aliás, é uma das conclusões mais sólidas das análises genômicas que se popularizaram desde o começo desse século. Para entender melhor isso, anote aí a sigla, porque vamos usar para pau para toda a obra ao longo dessas páginas. mtDNA, ou DNA mitocondrial. mtDNA, M de macaco, T de tatu. mtDNA, a minúscula fitinha de material genético que se alinha no interior das mitocôndrias. São estruturas em forma de nhoque. Bem, pelo menos para mim, como um ávido devorador de nhoque, elas parecem com nhoque. Elas são as usinas de energia das células e dos organismos complexos como nós. Em seres humanos, o mtDNA se limita a apenas 16,5 mil pares de letras químicas, as unidades do material genético conhecidas como A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Mas é muito pouco. É mais ou menos a mesma quantidade de letras e espaços presentes numa única reportagem de tamanho médio de uma revista mensal. Eu sei disso, usei a comparação, porque eu vivo escrevendo esse tipo de coisa, como você deve ter imaginado. Enquanto a edição principal do genoma humano tem 3 bilhões de letras químicas. Porém, apesar do tamanho modesto, o mtDNA tem uma propriedade incrivelmente útil para quem estuda a história populacional da nossa espécie. Ele só costuma ser transmitido pelo lado materno. Ele não participa do embaralhamento de material genético que acontece toda vez que óvulos e espermatozoides são formados. Você, moça, e você também, meu bom rapaz, ambos só carregam mtDNA da sua mãe. Todo mtDNA vem da mamãe e não do papai. E foi assim desde a aurora dos tempos. Ok, mas e daí? E daí que não importa por quantas vezes, por quantas gerações, as descendentes de união entre uma índia e um português, no longínquo século XVI, tenham elas se casado com italianos, japoneses ou lituanos, elas sempre carregarão mtDNA indígena, desde que haja uma transmissão ininterrupta de mãe para filha, para neta e assim por diante. Digo mtDNA indígena porque é uma tendência clara de diferenciação geográfica e, em menor grau, étnica, entre os chamados haplogrupos, que significa que não é nada mais que um jeito chique de dizer subgrupos de mtDNA. Os haplogrupos ameríndios, ou seja, de nativos da América, são bem característicos deste continente, embora possuam ligação clara com os povos de certas áreas da Sibéria, o que é um argumento muito forte em favor da origem asiática dos povos modernos, dos povos indígenas modernos, em última instância.
Embora, de maneira geral, a contribuição dos ameríndios para o DNA principal dos brasileiros seja pequena, inferior a 10% em média, perto da europeia, predominante, e a africana logo atrás, muitos dos que se consideram brancos por aqui têm mtDNA indígena, sinal de uma matriarca esquecida no passado remoto ou no passado recente, de inúmeras famílias brasileiras da gema, cujo único vestígio concreto é a sopa química de letrinas nas células de seus descendentes. Para ser mais exato, hoje, no Brasil, entre 20% e 30% dos brasileiros vivos hoje descendem de uma tataravó indígena. Pelo menos é o que mostra o mtDNA. Enxergar com mais clareza a ascensão e queda dos povos e culturas do Brasil pré-histórico abre, portanto, uma janela com vista para o passado familiar remoto de quase todos nós. De quebra, ainda deixa claro que essa vista muitas vezes não é tão linda quanto a do Pão de Açúcar. O mero fato da parte indígena da nossa população ser muito mais visível pelo lado materno é por si só significativo. Antropólogos e geneticistas contam com um equivalente igualmente útil do mtDNA para estudar as linhagens paternas. Trata-se do famoso cromossomo Y, a marca genômica da masculinidade. Como todos deveriam ter aprendido no ensino médio, homens herdam o cromossomo X da mãe e um Y do pai, enquanto as mulheres se caracterizam pela dobradinha do cromossomo X. Sabe quantos brasileiros de qualquer cor de pele carregam hoje o cromossomo Y de um indígena? Quase nenhum. Com exceção dos que ainda se consideram, dos que ainda se identificam como membros de uma tribo ameríndia. Obviamente. Lembrando que a porcentagem dos brasileiros que têm o mtDNA ameríndio é de 20% a 30%. O interessante é que esse tipo de assimetria é típico de populações conquistadas. Em todos os tempos e em qualquer lugar do mundo, infelizmente, a mesma coisa acontece. Os israelitas da Bíblia, os macedônios de Alexandre o Grande, os mongóis de Gengis Khan e, óbvio, os portugueses de Martim Afonso de Souza sempre seguiram basicamente o mesmo figurino. Numa operação de conquista, os homens dos grupos dos vencidos são mortos ou escravizados, e as mulheres viram concubinas. Nenhum outro modelo é capaz de explicar o tamanho da diferença que enxergamos nessas duas rotas paralelas, do mtDNA e do cromossomo Y. Esse talvez seja o jeito mais pessoal de encarar a questão do para que serve entender a pré-história da terra de Veracruz. Há, porém, outro ângulo para o qual eu gostaria de chamar a atenção do respeitável público. Eu estou me sentindo um ancião contemporâneo de Matusalém ao escrever isso. Mas vamos lá. O fato é que vivemos numa época ridiculamente cínica. E uma das características desse cinismo moderno é a mania de zombar da ideia de que a história é a mesma da vida. É a mestra da vida. A mestra da vida. Ou, como se dizia antigamente, a ideia de que quem não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Clichê. É claro que essa visão tem seus problemas. O problema mais óbvio é a tendência de transformar todos os personagens do passado em exemplos a serem seguidos ou vilões a serem odiados. Mas a saga do Brasil pré-histórico, especialmente na versão repaginada que estamos descobrindo nesses últimos tempos, tem implicações inegavelmente importantes para o que estamos fazendo com esse colosso continental que nos coube, a nossa parte do latifúndio planetário. Recorde que, como contei há não muitos parágrafos, os indícios de uma densa ocupação humana na Amazônia, entre os lugares do país da chegada dos portugueses, são cada vez mais claros.
Nossos amigos Kyukuro, junto com seus colegas antropólogos, resumiram isso de forma muito evocativa no título de seu artigo para a Science, ao sugerir que antes de 1500, a maior floresta tropical do mundo, longe de ser virginalmente intocada, está mais para um cultural parkland, uma expressão inglesa chatinha de traduzir, mas que talvez corresponda a algo como um parque gestado pela cultura humana. O curioso, ao menos do nosso ponto de vista atual, é que após o choque inicial do contato entre os primeiros brasileiros e a megafauna da Era do Gelo, a qual acabou desaparecendo, o aumento da população e da complexidade social dos ameríndios, que foi moldando vastas áreas de floresta tropical e de outros espaços à imagem e semelhança dos povos nativos, não parece ter sido suficiente para empobrecer a forma significativa e ou duradoura dos ambientes do futuro Brasil. Não é minha intenção aqui reeditar o mito do bom selvagem, cuja sobrevivência desse mito é um desserviço tanto para os descendentes de europeus, estimulando-os a enxergar os indígenas com condescendência e paternalismo, quanto para os povos nativos, retratando-os como algo diferente do que, no fundo, são humanos, como todos nós. O mundo está cheio de exemplos de degradação ambiental praticada por grupos indígenas, sem nenhuma ajuda de invasores ocidentais. Que digam as moas, aves gigantescas, impiedosamente transformadas em churrasco, até o último indivíduo, até a extinção pelos povos maori da Nova Zelândia. Ninguém jamais viveu ou viverá em perfeito equilíbrio com a natureza. Mesmo assim, o paradoxo permanece. De alguma maneira, os xinguanos e os habitantes primevos do Marajó e de Altamira e de outros lugares encontraram maneiras de transformar o ambiente que ocuparam e que exploraram de forma relativamente intensa e planejada, aliás, sem bagunçar tudo. Diferentemente do que o Estado e a iniciativa privada da República Federativa do Brasil têm feito desde o último século. Acho muito difícil que a gente não tenha nada a aprender com eles. No mínimo, sou capaz de apostar que o pessoal da Embrapa, a gloriosa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma das grandes responsáveis pelo nosso status de potência agropecuária tropical, faria de tudo para pegar uma carona na máquina do tempo e aprender tintim por tintim a receita da terra preta amazônica com os agrônomos indígenas do ano 1000 a.C., depois de Cristo. Aliás, excetuando-se o pequeno detalhe da máquina do tempo, é exatamente isso que pesquisadores da Embrapa e de outros lugares têm feito nas últimas décadas: experimentar diferentes formas de recriar as propriedades interessantíssimas e peculiares da terra preta. Quem ainda acha que esse tipo de preocupação não passa de obsessão de eco-chato ou maluquice de abraçador de árvore, deveria abrir os olhos e os ouvidos. Nem que seja para prestar atenção em algumas das mazelas que preenchem o noticiário nacional dos últimos anos, da seca em São Paulo ou em Manaus, o mar de lama em Mariana. A saúde do seu bolso e mesmo a saúde física das pessoas ao seu redor vão depender, em grande medida, de soluções menos burras para os desafios que as primeiras civilizações do Brasil já enfrentavam. Pensando de forma ainda mais ampla, o estudo do passado remoto, sobretudo quando enfrentamos as escalas de tempo e de espaço tão vastas quanto a que serão nosso mote nas próximas páginas, força-nos a encarar uma questão difícil de responder, porém essencial. Quais são as forças por trás da trajetória de uma civilização? Quais são as forças por trás da trajetória de uma civilização? Será que existe um caminho único rumo ao desenvolvimento? Rumo ao máximo bem-estar humano possível? Ou seja lá qual padrão você decida adotar como indicativo de uma boa sociedade? Desse ponto de vista, dá para a gente tentar se perguntar por que as sociedades nativas do Brasil não construíram, digamos, pirâmides de pedra, como as que existem no México e na América Central.
A resposta terá de ser bastante especulativa, mas é possível dar pelo menos um chute bem informado. Por outro lado, é também relevante tentar entender como esses nativos conseguiram realizar outras coisas igualmente importantes com as matérias-primas que eles tinham à mão. E o que isso significa para nós, que herdamos a terra que eles pisavam? Eu imagino que você já esteja saciado de preliminares. É a hora de tentar descobrir quem, afinal, era essa moça chamada Luzia.